Vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa carteira aberta de investimentos. Hoje é dia 17 de novembro de 2024, agora são aproximadamente 2 horas e 30 minutos da tarde, uma tarde muito quente aqui no Rio Grande do Sul. E no último dia de pregão da semana passada, que foi no dia 14 de novembro, um dia antes do feriado, o Banco do Brasil ele deu uma descida com bastante força. E nós, olhando para aquela ação, a forma como ela vinha se comportando, começamos a pensar, imaginar, bom, será que a ação está se oferecendo? Vamos dar uma olhada no que aconteceu e o que nós tomamos como decisão para a nossa carteira aberta. Veja que no dia 14, o Ibovespa ele acabou por fechar aqui bem estável, a exemplo do que veio acontecendo nas últimas sessões de pregão. Talvez um indicativo de que ou a ação está com dificuldade de descer, talvez ela estoure, ou realmente ela chegou num patamar e acabe se descolando, indo mais para baixo ainda. Vamos ver o que vai acontecer na segunda-feira, agora dia 18. Mas, para o Banco do Brasil, o que aconteceu nesse dia? Veja aqui, ó. A ação do Banco do Brasil ela chegou na sua mínima a R$ 24,79. E quinta-feira é um dia especial onde eu tenho um compromisso muito cedo, a partir das 6h30 da manhã, e depois eu só retorno para olhar para a Bolsa de Valores perto do meio-dia, então eu monto conteúdo para então a gravação. Então é um dia que eu não acompanho na plenitude o pregão e também não tinha uma expectativa de que, por exemplo, o Banco do Brasil, nesse dia, eu pudesse fechar aqui a 2,24% negativo, uma queda de 2,24%. E na sua máxima bateu aqui R$ 25,79, e esse valor aqui, para onde o Banco do Brasil desceu, de R$ 24,79, para mim representava uma oportunidade onde chegou a cair mais de 3% no dia. E nesse dia, isso aqui é uma imagem que eu gravei lá do dia, que eu deixei registrado. Nesse dia, eu acabei lançando uma ordem para compra de Banco do Brasil, aqui no fracionário, a R$ 25,20. Comprei mais 50 ações para carteira, e ela foi executada, como eu disse aqui, ó, quase ali indo na direção do meio-dia, né, às 10 horas e 49 minutos, 10 para as 11 da manhã, que foi o horário que a ação já estava retornando para uma posição mais estável. Mas, claro, né, não tendo visto ou não tendo acompanhado logo no início, eu não imaginava que fosse descer tanto. Claro que não tive nenhuma chance de comprar abaixo dos R$ 25,00, que eu acho que seria um ótimo negócio e até teria comprado mais ações. E como de praxe, se você acompanha o canal há um bom tempo, sabe que a primeira coisa que fazemos é registrar essa compra. Então, aqui são registradas todas as compras que nós fazemos para Banco do Brasil. Compramos Banco do Brasil no dia 14 de 11, a R$ 25,20, e saímos aqui ó, de 6.193 ações para 6.243, colocando mais 50 ações na nossa carteira. Desse lado aqui, onde nós olhamos para os proventos que o Banco do Brasil veio pagando nos últimos 5 anos, de 2019 até 2023, e aqui veja que nós já estamos computando o tempo do desdobramento da ação, que foi no mês de abril, na metade do mês de abril, então os valores dos proventos já estão ajustados. Nesses valores, a gente vê que na média, nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil pagou R$ 1,50. Isso aqui está bastante distorcido por conta aqui do ano de 2020, que foi o período pandêmico, onde houve uma imposição para que os bancos fizessem reservas e ficassem no mínimo estatutário para pagamento de proventos, ou pelo menos andassem na direção do mínimo. Com isso, puxou bastante para baixo a média de proventos pagos pelo Banco do Brasil. Mas para esses proventos pagos, R$ 1,50 aproximadamente, nós temos uma intenção aqui no canal de receber no mínimo 6% pelo valor que pagamos pela ação. Como nós recebemos? Em média, o banco pagou em média R$ 1,50. Para saber qual é o máximo de preço que nós pagaríamos para Banco do Brasil, basta que a gente divida R$ 1,50 por 6%. Quando nós fazemos isso, nós temos aqui ó, um preço teto da média dos últimos 5 anos, que fica aqui em R$ 25,07. Mas veja que no último ano, o Banco do Brasil pagou R$ 2,28 de proventos. Com isso, dividindo esse valor por 6%, nós temos um preço teto do último ano de R$ 38,13. Então a gente vê que de R$ 25,00 para 38 tem um deslocamento muito grande, R$ 13,00, é demais. Então o que nós optamos aqui no canal por fazer? Calcular uma média desses dois preços tetos, que é esse R$ 31,60, e que nós colocamos aqui embaixo nesta célula em amarelo. Então o nosso preço teto para comprar o Banco do Brasil, quando olhamos por passado, ou seja, aquilo que aconteceu, o algo mais importante é de R$ 31,60. Por que a gente não fica lá nos R$ 25,07? Porque como o banco vem mudando de preço e aumentando seus proventos, é muito difícil que ele retorne. Então a gente ficaria muito tempo sem comprar as ações do Banco do Brasil. Então a gente precisa ter um certo patamar aqui de flexibilidade e não se fixar no que seria pior, ou seja, ser conservador demais, impedindo que a gente adquira novas ações.
Mas assim, da mesma forma que nós olhamos para o passado, a gente também gosta de trabalhar com as projeções. Então nós vamos acompanhando o desempenho das empresas que fazem parte da carteira do canal trimestralmente, para a gente ir fazendo projeções até chegar ao final do ano. Não tem nenhuma surpresa, então a gente acompanha sempre as apresentações desses resultados e traz aqui no canal mostrando como nós estamos entendendo o andamento daquela companhia. No caso aqui de Banco do Brasil, nós temos uma projeção de lucro líquido no final do ano de 32 bilhões e 41 milhões aproximadamente. Veja que está bem distante do que nós projetamos lá no início do ano. O indicativo de que talvez os últimos resultados não tenham sido a contento, e o mercado, claro, olha para isso e, claro, já começa a descartar as suas ações, principalmente aqueles que trabalham no curto prazo e que fazem normalmente swing traders, e dessa forma, né, então a ação gera essa volatilidade e, consequentemente, não atinge o preço, ou pelo menos não atinge o lucro que se espera, e, consequentemente, com as vendas, esse preço vai baixando. A nossa expectativa é que até o final do ano o Banco do Brasil pague aqui R$ 2,29 por ação, os proventos que foram anunciados até o presente momento. Eu já vou tocar nesse assunto. Veja que, se nós dividirmos R$ 2,29 por 6%, o nosso preço teto, quando olhamos para frente, fica em R$ 38,20. O preço teto do passado, ele está aqui, ó, o preço que nós pagamos pela ação, R$ 25,20, que é abaixo do preço teto quando olhamos para o passado, e o preço teto quando colocamos na nossa projeção. Ele está melhor que os R$ 31,60 e os R$ 38,20. Outra questão que a gente gosta de abordar aqui, ó, é com relação ao patrimônio líquido. 185 bilhões, 888 milhões, cresceu 7% esse ano. Se dividirmos isso pelo número de ações que o banco possui, 5,7 bilhões de ações, ele nos dá um valor patrimonial por ação, que ele é bem parecido, ou está muito próximo, um pouquinho acima do preço teto que nós fixamos quando olhamos para o passado, R$ 31,60. E o preço que nós pagamos, R$ 25,20, ele é esse preço sobre o valor patrimonial por ação. Ele é 78% desse valor, ou seja, um desconto de 12% na compra dessa ação. Indicando, eu falei 12%, me desculpe, um desconto de 22% em relação ao preço patrimonial dessa ação, indicando que ela de fato possa estar barata e, mais importante, como eu estou comprando uma ação abaixo do seu valor patrimonial, um risco muito baixo de comprar Banco do Brasil. Já o preço da ação sobre o lucro líquido por ação, 4,51, a chance de nós recebermos, pelo valor que pagamos pela ação, receber de volta, ou seja, vamos retornar em função do lucro líquido, não em função dos proventos, mas sim em função do lucro líquido, em 4 anos e meio aproximadamente. Com isso, como você pode ver aqui, ó, o dividend yield que nós temos para Banco do Brasil fica, considerando os R$ 2,29 sobre os R$ 25,20 que pagamos pela ação, 9,10%, ou seja, ele fica bem acima dos 6% que nós estamos procurando aqui no canal. Então, todos indicativos de que talvez tenhamos feito de fato uma boa compra. O retorno sobre o patrimônio líquido em 17,24, um dos mais altos do mercado. E, assim como nós olhamos para a questão do preço, também é importante nós registrarmos o racional que nós tínhamos no momento da compra. Se em algum momento no passado nós quisermos revisar por que estávamos comprando o Banco do Brasil. Então, no dia 14, compramos 50 ações por R$ 25,20 cada ação. O que estava na nossa cabeça nessa compra? Um dividend yield de 9,10%, um PL de 4,51%, ou seja, preço da ação sobre o lucro líquido por ação, com a chance de receber em função do lucro líquido, em 4 anos e 4 anos e meio aproximadamente, um preço da ação sobre o valor patrimonial por ação em 0,78, ou seja, pagamos, em princípio, uma ação que de fato pode estar barata, e como está abaixo do valor patrimonial por ação, está 22% de desconto, significa que essa ação, o risco de compra é um risco muito baixo. O preço teto, R$ 31,60, pagamos R$ 25,20, pagamos abaixo do preço teto. Além disso, estamos aqui, ó, com um retorno sobre o patrimônio líquido em 17,4. Você veja que o anterior estava marcando 19, antes os dados do terceiro trimestre serem apresentados, estava em 19,8. Isso é uma das coisas que mexe com o mercado, principalmente no curto prazo. Por isso que a ação ela é empurrada para baixo. Quer dizer, um dos motivos pelos quais ela é empurrada para baixo. E por fim, registramos ou atualizamos a nossa tabela de metas. Então, para Banco do Brasil, nós temos uma meta. Essas metas são para os anos de 24 e 25. Nós tínhamos uma meta para atingir até o final do ano de 2025 para 5.992 ações de Banco do Brasil e atingimos 6.243. Passamos dessa meta 4,19%, pode ser até que venhamos a passar mais, porque esse ano é um ano que compramos muito Banco do Brasil. Outras ações deixamos de comprar, porque elas acabaram disparando, e depois no final do ano eu vou fazer toda uma revisão, o planejamento estratégico aqui do canal, que vai gerar essa tabela com as nossas metas lá no final, e você vai ver que outras ações vão reduzir as suas metas e eu vou aumentar um pouco a de Banco do Brasil para os anos de 2025 e 2026, porque as nossas metas sempre têm um horizonte bienal. E veja aqui, bianual. E veja aqui
a nossa meta em valores no início do ano era de R$ 3.489,31. O que recebemos de proventos até agora, R$ 3.416,16. Estamos a 97,9% da meta. Aqui é uma meta flutuante, porque ela seria, quanto mais ações nós compramos, maior a intenção de recebimento dos nossos proventos. Por conseguinte, o que acontece? Quando fechar o ano, esse valor vai se tornar a meta do exercício de 2025. E veja que se esse ano vamos receber aí em torno de R$ 3.500, R$ 3.600, R$ 3.600, no ano que vem já passaremos a uma meta de 4.000, provavelmente receberemos até mais do que isso. Para atingir a meta, nós precisamos aqui adquirir ou receber mais R$ 877,76 em proventos. E nós temos ainda este mês para receber, entre Caixa Seguridade e Taesa, aproximadamente R$ 2.400, e mais, se eu não estou enganado, pouco mais de R$ 2.800 de Banco do Brasil, que será pago em dezembro. Então, só nessas duas ações nós já vamos disparar em relação à meta. E ainda tem um anúncio para ser feito do Banco do Brasil, o último anúncio do ano. Normalmente é um anúncio menor. Eu estou contando ali em torno de 10 a 20 centavos, que vai dar aqui para o canal em torno de mais de R$ 800 dentro desses proventos que vamos receber. E também de Banrisul, que eu acredito que deva também ficar em torno desses 10 centavos, colocando mais R$ 800 aproximadamente. Então nós vamos ficar muito perto dos 6.000, indo para quase 47, ou seja, vamos superar o que recebemos no ano passado, acima do que é a taxa Selic, mostrando a eficiência do método. Quanto mais ações nós compramos, mais proventos recebemos, e desses proventos compramos mais ações, e assim vamos aumentando muito rapidamente a nossa base de ações e, consequentemente, com mais proventos para receber, vencendo aí, inclusive, a principal taxa de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, mostrando o efeito bola de neve e a eficiência do método que nós aplicamos aqui no canal. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Hoje é domingo, nos últimos 2 dias eu estava em viagem, não gravei. Não gravei porque eu estou primando um pouco mais pela qualidade, eu só tenho para transporte um webcam e fica uma imagem que eu não me desagrada. Comprei um equipamento novo, não chegou ainda, um equipamento que é de fácil transporte, mas com mais qualidade do que essa câmera que eu tenho aqui, e também com um acondicionamento para transporte mais ajustado. Consequentemente, nas próximas viagens nós vamos levar um equipamento de melhor qualidade e vamos mudar até a forma de apresentação aqui dos nossos resultados, né, dando assim uma maior visibilidade em relação à qualidade das imagens e também o conteúdo. Mas vamos ver, né? Vamos testar isso aí, ainda tem um caminho longo pela frente, porque o material ainda não chegou, material importado. Mas dito isso, como eu falei anteriormente, eu vou ficando por aqui, mostrando a eficiência do método, esperando que você tenha gostado dos resultados que nós temos apresentado. Então eu vou deixando você, me despedindo, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço